Esse é um novo anime que tá sendo lançado nessa temporada, onde uma jogadora de LoL se apaixona por um pro player jogador de CS. E nesse episódio ela vai conhecer na vida real seus amigos do jogo, e nesse encontro ela vai ter uma surpresa. Então, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. O terceiro episódio começa com a Akane em um restaurante, e ela tá tendo um encontro duplo. E o cara, que é o par dela nesse encontro, fica tentando pagar de bonzão, e ela fica meio desconfortável com isso. Então, com apenas uma troca de olhar, ela fala pra sua amiga Momo, que foi quem organizou o encontro, que ela quer ir embora pra casa. Então a Momo, retornando o olhar, diz que nem pensar, porque ela organizou esse encontro em grupo pensando na Akane. Mas a Akane, retornando o olhar, pede desculpas e diz que ela não estava tão preparada quanto ela imaginou e quer ir embora pra casa. Quem nunca fez isso, né, mano? Conversar com um amigo só olhando um pro outro. Depois disso, a Akane começa a mexer no celular, e o maluco, que é o par dela, fala que ficou sabendo que ela tá viciada em um jogo. Ele pergunta qual é o nome do jogo e diz que joga bastante no celular também, e chama ela pra jogar juntos depois. Só que ela diz que não é um jogo de celular, e sim de computador, e fala pra ele o nome. Só que ele fica perdidão, tá ligado? Porque ele nunca ouviu falar do jogo. E nessa hora, a Akane recebe uma notificação no seu celular, e depois disso já aparece ela e a Momo indo embora. A Momo pergunta se a Akane pelo menos tentou fazer o encontro dar certo, porque ela só ficou mexendo no celular o tempo todo. A Akane pede desculpas e fala que é porque ela recebeu algumas mensagens da Lápis e não conseguiu ignorar. A Momo pergunta quem é essa tal de Lápis, e a Akane mostra pra ela que é a sua amiga do jogo. Mas a Momo fala pra Akane que por trás daquela foto de perfil fofa da Lápis pode ser um velho esquisito, e que é perigoso a Akane ficar passando o número dela pra alguém que ela conheceu do jogo. Mas a Akane fala que acredita sim que seja uma menina, então a Momo fala que tá suave, e como elas vão seguir caminhos diferentes, elas se despedem. Logo depois disso, a Lápis manda mais uma mensagem e elas combinam de jogar juntas quando a Akane chegar em casa. E andando pela rua, a Akane começa a imaginar que a Lápis na vida real deve ser uma mina que ainda tá no ensino médio. E nesse momento, passa uma garota na rua que parece muito com o avatar da Lápis no jogo. A Akane repara bastante no estilo da menina e diz que se parece bastante com o estilo da Lápis, e vai ser a partir desse momento que vão começar a acontecer várias coincidências, que na verdade não são tão coincidências assim, mas você vai entender o porquê. Então agora, já em casa, a Akane tá super animada, mano, porque no dia seguinte as aulas da faculdade dela são de tarde, então ela pode ficar jogando até de noitão. E muito feliz, ela abre o seu pacotinho de fandangos e seu Dolly Guaraná. Mas do nada ela para e começa a pensar o porquê ela tá dando mais importância pro jogo do que pro encontro em grupo. Ou seja, ela já tá entrando naquela fase em que ela tá dando mais importância pros amigos do jogo do que pros amigos da vida real. Quem joga aí tá ligado como é que é. E agora, já tendo parado de pensar nisso, ela finalmente entra no jogo. Mas quando ela chega ali na sala da guilda, ela não vê ninguém, mas ela combinou com a Lápis delas jogarem juntas. Mas quando ela vai na varanda da guilda, ela vê que a Lápis e o Yamada estão tendo uma conversa, e eles não perceberam que ela tá ali. A Lápis diz que só os dois ali sozinhos faz ela lembrar de quando eles começaram a guilda, onde os dois passavam muito tempo juntos, mas agora que a guilda tem bastante membros, isso fica mais difícil, e ela diz que tem saudade. E enquanto o Yamada tá ali fazendo uma porção, ele concorda com ela e diz que sim, que antigamente era mais fácil eles fazerem algumas coisas juntos. Então, por essa conversa, a Akane começa a desconfiar que os dois estão se pegando. Então o Yamada termina de fazer sua porção e percebe que a Akane tá ali. Então a Akane vai pra varanda junto com eles e pergunta se não tá atrapalhando nada. A Lápis diz que não ela não tá atrapalhando nada, e o Yamada fala que tem um compromisso agora, então ele vai precisar sair do jogo. E a Lápis fala que suave, que depois ela liga pro Yamada então. E nesse momento a Akane percebe que a Lápis já tem intimidade o suficiente pra ligar pro Yamada. E depois do Yamada sair do jogo, na vida real a Akane fica pensando que ele não é uma pessoa de se comunicar muito com as pessoas, até mesmo dentro do jogo. Mas com a Lápis, o Yamada conversa normalmente. Então a Akane começa a se perguntar se na vida real os dois namoram, assim como ela namorava com o ex dela e os dois jogavam o mesmo jogo. Mas ela começa a se incomodar com isso, ou seja, ela já tá começando a sentir ciúmes do Yamada. Depois disso, o anime mostra pra gente o Yamada recebendo uma mensagem da Lápis e ela dizendo que ama ele. E agora, já no outro dia na faculdade, a Akane ainda continua pensando nos dois, e ela pensa até dar uma olhada no Instagram do Yamada, porque já que ele é uma pessoa famosa, deve ter alguma informação na internet. Mas ela pensa melhor e decide que não, porque ela vai ficar parecendo uma stalker. E agora, indo embora da faculdade, ela acaba se encontrando sem querer com aquele maluco do encontro duplo, mas ela nem lembra o nome do cara, mano, então os dois vão embora juntos. E enquanto eles caminham, o cara fala que depois do encontro ele pesquisou sobre aquele jogo que ela joga, e ele fala que curtiu bastante, tá pensando em jogar. E a Akane se lembra que o Yamada é jogador de FPS, então ela pergunta pra esse cara se ele gosta de jogar jogos FPS, e pergunta também se ele conhece o Yamada, que é um jogador profissional de FPS. Mas o cara nem sabe o que é FPS, mano, ele tenta ficar falando as coisas pra agradar a Akane, tá ligado? Mas toda hora ele toma no rabo. Depois disso, os dois vão parar na estação de metrô, e mais uma vez a Akane vê aquela menina que se parece com a Lápis. E agora acontece mais uma coincidência, mano, essa menina foi se encontrar justamente com o Yamada. E mais uma vez a Akane se sente mal com isso, mano, ela se despede daquele maluco que ela encontrou no meio do caminho e sai correndo pra casa. E agora, na sua casa, deitada na sua cama, ela recebe uma mensagem, e é a Lápis. A Lápis pergunta se ela ficou sabendo da nova notícia do jogo, e ela diz que não, que hoje ela não jogou. A Lápis diz que no próximo mês o jogo vai abrir um café comemorativo e convida a Akane pra ir com ela. E nesse momento rola mais uma coincidência. A Lápis diz que se encontrou pessoalmente com o Yamada por acaso, e que chamou ele e alguns outros jogadores da guilda pra ir no café também. Então a Akane liga as coisas e se lembra daquela menina que se encontrou com o Yamada no metrô, e pensa que ela é a Lápis na vida real. E isso só aumenta a suspeita da Akane de que eles realmente estão namorando. Mas a Akane acaba concordando com o encontro e diz que sim, vai comparecer no café. Então eis que é passado um mês e é chegado o dia do encontro, e a Akane acorda
acorda com a mensagem da Lápis dizendo que nem conseguiu dormir direito de ansiedade. Então a Akane levanta e se prepara para ir no tão aguardado encontro da sua guilda. Então depois de se produzir e se arrumar completamente, ela parte pro metrô. E ali ela começa a conversar com a Momo, que fica muito preocupada, pois ela tá indo se encontrar com pessoas que ela nunca viu na vida. Mas a Akane fala que tá suave, porque eles são pessoas boas, e fala que além de tudo o Yamada vai estar lá. E por a Momo já ter conhecido o Yamada no episódio anterior, ela fala que tá de boa então. Então eis que finalmente a Akane chega próximo ao local do encontro, mas mesmo usando o GPS, ela fica perdida, mano. Ela anda pra lá, anda pra cá, mas não consegue achar o local. E nesse momento que ela tá meio perdida, passa um cara que acaba esbarrando nela e derrubando seu celular. Então ele pede desculpas e vai pegar o celular dela. E no momento em que ele olha a tela, ele vê que ela tá indo pro mesmo lugar que ele, que é o local do café. E na hora de entregar o celular, ele pergunta se ela joga FOS também, que é o nome do jogo. E ela sente uma leveza, uma energia boa vinda do cara, como se ela já tivesse sentido isso em algum lugar. Então sendo assim, os dois seguem juntos no caminho pro café. Mas no meio do caminho, ela começa a ficar meio grilada, porque ele tá elogiando ela demais, tá ligado? Mas depois ele começa a ficar igual um tagarela falando do jogo, e ela entende que aquilo ali é só o jeito dele mesmo. E depois de falar pra caramba, ele pergunta a ela o que ela acha do jogo, mas ela diz que não entende do jogo tanto quanto ele, porque ela é apenas uma novata. E diz que esses dias até levou bronca por ter colocado lixo no armazém da guilda. Mas a líder, que é a Lápis, é muito legal e compreensiva com ela, então ela gosta muito da guilda. E nesse momento, esse cara que se chama Eita saca que na verdade ela é a Akane, e a gente que tá assistindo vê que ele é a Lápis na vida real, ou seja, ele é um maluco que joga com um personagem feminina. Depois disso, aquela menina que se parece com a Lápis chama eles do outro lado da rua, e junto dela tá o Yamada e o outro membro da guilda, que é um tiozinho. E quando a Akane vê o Yamada, na hora ela sai correndo até ele de felicidade, mano. Mas a mina que se parece com a Lápis não gosta nada disso e logo se agarra no Yamada. Então a Akane olha pra ela e diz que ela deve ser a Lápis, que ela adivinhou logo de cara porque ela se parece muito com a sua personagem. Só que a Akane não entende nada, porque a mina começa a olhar pra ela com a cara de bosta, tá ligado? E pergunta quem que é ela. Então um maluco chamado Eita, que é a Lápis de verdade, diz que ela deve ser a Akanezita, pois é assim que ele chama ela no jogo. Então assim termina esse terceiro episódio, mas tem uma cena pós-crédito, mano, que vai contar um pouco do que aconteceu no primeiro episódio, enquanto a Akane tava dormindo na casa do Yamada. Não é uma cena tão importante, mas é bom dar uma olhada se você for assistir o episódio, beleza? Então se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Tamo junto e até o próximo vídeo.